Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Poliana Oliveira, sou artista visual e aqui toda semana a minha intenção é trazer uma pintura. A pintura de hoje vai ser a mesma da semana passada. Irei pintar a tela. E aí a tela vai ser a tela da mesma formato da semana passada, vai mudar alguns detalhes. Vocês vão acompanhar todo esse movimento porque eu vou colocar aqui. E detalhe, esse vídeo vai ser dividido em 3 etapas. Vou fazer cada folhagem pausadamente. O vídeo não vai ficar extenso como a semana passada, eu achei que ficou muito extenso, eu peço desculpa, porque os vídeos eu estou me adequando nesse espaço aqui do YouTube, então assim, é totalmente diferente essa plataforma. Quando eu estou pintando, o mundo se desliga e eu acredito que é tão rápido a pintura, mas quando eu vou ver o vídeo, já passou 1h30. Então hoje, para não ficar tão extenso, vou dividir o vídeo de hoje em 3 etapas, onde eu vou pintar mais de forma detalhada. A filmagem vai ficar bem próximo da tela, vocês vão ver toda a construção dessa folhagem. Também no vídeo eu vou explicar por que eu vou fazer novamente uma tela maior com essa folhagem. Lá eu vou dar por que surgiu todo esse movimento, porque tem um segredinho aqui, envolve intuição. Se vocês têm dúvidas sobre intuição, já coloquei um vídeo como é que eu faço para me aflorar nessa parte intuitiva. Então no vídeo de hoje vou continuar falando de intuição nas pinceladas, para que vocês possam também se inspirarem aí com vocês e começarem a se abrir para esse mundo mais invisível. Porque a intuição nada mais é do que você sentir. Você sentir e se conectar com esse sentimento que vai estar alinhado com o seu racional. É um sentir que quando você pensa, faz uma ligação completamente igual, né? No sentir e o pensamento faz parte. E aí você acaba tendo a inspiração e formando toda a construção artística. Então, eu vou pausar aqui o vídeo, vou montar o cenário e vocês vão acompanhar cada detalhe nesse vídeo. E sugestão, dúvidas ou quiser acrescentar algo nesse meu iniciar aqui com vocês, vocês podem acrescentar comentando. Nunca esqueça disso. E aqui eu não estou sozinha, eu estou aqui com vocês. Então, se vocês fizerem essa troca, vai ser um prazer trocar com vocês essas informações. Vamos para a pintura? Vou iniciar mostrando a tela da semana passada. Ela já está quase seca. Falta só alguns detalhes que eu coloco. Eu carrego muito. A minha pincelada é uma pincelada que ela tem muita expressão, muita textura. Então eu gosto de carregar com muita tinta. Então tem lugares que ainda está seco. Vou tirar. É a forma que eu achei melhor para que vocês possam visualizar a pintura de hoje. Foi eu ter deixado a tela deitada. A tela que eu pintei semana passada, ela tem 40 por 50 e essa tem 60 por 50. Quando eu comecei semana passada, eu só pensei em fazer uma pintura para que eu abastecesse aqui o canal, para que vocês possam acompanhar a pintura. Só que quando eu terminei de pintar, veio a informação, né? A intuição, que quando você está sentindo, vem um pensamento junto com aquele sentir e você acaba olhando para esse desejo que vem assim do invisível, né? A gente fala invisível, mas é algo que faz parte desse mundo artístico. Quando eu terminei de pintar a tela, eu falei, nossa, o que eu vou fazer com essa tela? Vou colocar uma moldura. É uma tela pequena, eu gosto de trabalhar muito com tela grande, então elas são as telas pequenas. E aí o que veio para mim de informação? Vamos fazer um cenário com várias telas pintadas da mesma informação que esse tema de folhagem. Então veio na minha mente já todas as telas de tamanhos diferentes, com a mesma informação, só que de posições diferentes. Então hoje irei continuar nesse mesmo contexto para que essa tela, ela não vai ficar sozinha. Se o cliente desejar ela sozinha, tudo bem, mas essa pintura, ela vai ter mais, eu acredito que vai ter mais umas 2 telas pintadas nesse mesmo formato nesse mesmo formato de folha, mas com a expressão diferente, né? As folhas de forma diferente.
Então eu deixei aqui a tela deitada justamente para que vocês possam ver toda a construção. Aqui eu vou fazer hoje uma folha, no próximo vídeo outra folha e depois a finalização dessa tela. Deixei deitado, mas ela realmente vai ficar em pé nessa construção de cenário desse quadro, que vai ser vários quadros separadamente, tá? Que aí pode ser vendido separadamente ou o conjunto, que também tem esse alinhamento, vai depender do desejo do cliente, mas a forma em si dessa pintura vai ser assim: a construção de um conjunto de quadros que vai ter, como é tela, vai ter moldura, tá? E vai ter também, as molduras vão ser parecidas, não sei ainda, eu estou pensando sobre isso. Esse é outro passo. Toda vez quando eu pinto um quadro, primeiro eu penso em pintar, e quando eu vou colocar a moldura, quando é necessário, e aí eu verifico qual a cor que combina mais com a textura e com as cores. Então é outra construção. Posso aqui também fazer um vídeo com essa exposição de informação. Se assim vocês desejarem, vocês colocam aqui nos comentários. Então eu espero que vocês consigam acompanhar essas pinceladas de forma mais precisa. No final do vídeo, na parte da inscrição, né, onde tem descrições, eu vou colocar os materiais que eu utilizei, as tintas, as cores que eu utilizei, para que vocês possam treinar, fazer. Aí vocês, como eu falei no vídeo, vocês vão fazer o que vocês desejarem com essa informação. Minha intenção aqui é sempre trazer algo novo para vocês. Agora eu estou colocando a tinta na paleta. Geralmente eu não uso uma paleta tradicional. Eu coloco em alguma tampa de sorvete ou alguma madeira que esteja disponível para mim. As tintas, elas vão sempre ser colocadas no lugar que, ó, estou usando hoje uma tampa de sorvete. Lembrando que como é tinta a óleo e eu vou usar solvente para limpar o pincel, não pode ser plaquinha de isopor. As cores que eu utilizei foram praticamente duas: verde Bercy e verde inglês. Coloquei uma gotinha de amarelo ocre. E vamos ver como é que hoje eu irei pintar. Porque cada pintura, cada tela, ela tem a sua informação. Lembrando que, como semana passada eu fiz a tela deitada, as folhagens deitadas, hoje, por eu estar trabalhando com esse conjunto de telas, eu vou fazer folhagem diferente. Então, não vou me prender ao movimento da semana passada. Não risquei. Se vocês acharem melhor riscar antes, vocês podem riscar. Traz segurança também. Mas ao mesmo tempo que traz segurança, traz o que? Rigidez. Você não fica solto na pintura, né? Aqui o que é só colocar mesmo tinta. Ai, Poliana, mas quando você mistura tinta, eu não vejo que fica, né, marcado. Eu vejo que
tem um formato de organização nessa mistura. Esse degradê que é muito importante. E como é que você constrói esse degradê de forma organizada? É tendo uma pincelada leve. A mão sempre tem que estar leve, gente. Primeiro, pra mim faz sentido isso, a leveza ao colocar tinta e puxar, né? Esse movimento, né? E eu vou misturando a tinta. Legal que seria outro vídeo para que vocês possam ver a mistura, mas eu vou mostrar aqui um bem mais próximo para vocês verem. Quando eu estou na parte que eu quero carregar com tinta escura, eu coloco tinta escura, que é aqui, por exemplo, nessa parte aqui é tinta escura, eu vou acrescentar. Eu não fico misturando, eu coloco e puxo. Com o mesmo pincel, sem mexer com a limpeza do pincel, eu vou acrescentando. E como o pincel está com as duas tintas, mas com a tinta clara com mais intensidade, eu consigo misturar sem ter nenhum tipo de dificuldade. E quando essa tinta escura se mistura levemente com a tinta clara, ela dá o formato da folha. E hoje eu mudei eu fui comprar tinta. A tinta que eu uso é tinta nacional. Eu mudei a marca da tinta, então eu estou sentindo que a tonalidade está diferente. Isso pode acontecer, mas isso não vai impedir que esse conjunto de tela fique em harmonia. Vocês veem a construção, a passagem? Existe uma marcação levemente, mas uma marcação que não é visível, uma marcação de mistura mesmo de tinta. Bom, o pincel leve vai sustentando essa camada de tinta. E no meu caso, eu não misturo muito. Eu só coloco a tinta, faço uma pequena mistura e paro de mexer. Não precisa toda hora ficar mexendo, principalmente tinta óleo. Por quê? A tinta óleo, ela é muito... Eu gosto de trabalhar com a tinta óleo. Só que se você carregar com muita tinta, ela não dá mais a mistura. Você não consegue misturar a tinta. Ela para. E aí você tem que esperar secar 7 dias para que você possa novamente fazer esse degradê e ter essa mistura, que é importante para essa pintura de hoje, né? Porque eu estou pintando uma folhagem. E uma folhagem que é uma folha de bananeira. Está muito na moda, né? Esse tipo de folhagem em vários ambientes. E para mim é uma pintura simples, tá? Não é uma construção que requer muito detalhe, que você precisa passar dias e dias fazendo pesquisa para montar um cenário na pintura. É uma pintura simples. Por ser uma pintura simples, você pode pintar como uma escala, se tiver várias encomendas, entende? E aí, se vocês quiserem acompanhar depois, né? Porque lá no Insta eu acabo colocando toda a minha jornada do dia a dia. Provavelmente lá eu vou colocar quando tiver toda esse conjunto de tela pronta, que vocês vão acompanhar aqui a pintura, né? Vocês estão acompanhando somente 2 telas. Eu vou continuar pintando fora aqui de vocês, da câmera, mais telas. Acredito que mais 2. E lá no Insta eu vou colocar o resultado final. Quem não me segue lá no Insta, é só ir lá na minha página do Insta e me seguir para que vocês possam acompanhar essa finalização desse conjunto de pintura. E aqui é só tinta, não tem outro segredo.
gosto de usar bastante tinta no pincel. Eu não uso pouca tinta no pincel. O meu pincel sempre está úmido com tinta. Quando eu vejo que ele precisa de um pouco de umidade, eu coloco óleo secante, né? Porque aqui eu tenho uma mistura de óleo secante e óleo de linhaça, para que ajuda essa mistura da tinta. Mas nem uso muito. Também, eu não falei no início, eu não queimo a tela. Nunca queimei tela. Na escola onde eu estudei, não aprendi esse movimento de queimar. Então, assim, eu nunca fiz. Posso fazer algum momento uma tela queimada só para ver a diferença de uma para outra. Mas eu gosto de trabalhar assim, né? Pela experiência da tela crua, já com o acabamento do fabricante, onde eu só venho colocando a tinta. Nessa minha pintura, eu não faço a folha da bananeira de forma perfeita. Eu faço uma pintura. Então, é mesmo uma construção da folha, essa mistura que vocês estão vendo aqui, que vai trazer essa naturalidade de uma folha de bananeira e de forma diferente. Olha, onde eu carrego de tinta mais escura, ele fica mais escuro. E isso é o segredo. Vou carregando a tinta, ó. Sempre carregando a tinta e puxando. Carrego tinta. O meu pincel, ele sempre está abastecido de tinta. Como eu falei no início, a minha pintura, ela tem uma textura. Eu gosto da textura. Essa textura que vocês acompanham, uma linha assim, que não é linha, mas é uma textura do próprio pincel e a tinta. E depois eu venho carregando, assim, coloco tinta e carrego, fazendo o acabamento. Eu vou parar por aqui, tá? Pra não ficar extenso. Como eu falei pra vocês, eu não quero que os vídeos fiquem extensos, mas que vocês possam acompanhar mesmo os detalhes. Eu acredito que esse vídeo ficou bem preciso nesse detalhe. O tamanho da folha que eu já pintei até agora trouxe pra vocês essa ideia de carregar tinta, né? Com um pincel extremamente leve, a mão, né? A mão leve, é preciso ter essa leveza. Poxa, Poliana, não tenho essa leveza ao pincelar, assim, eu vejo que minha mão é pesada ainda. Treino. É muito treino, gente. Tudo é treino. Treino, 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 e você mesmo vai sentir que o pincel fica como se fosse uma caneta. Você vai escrever com a caneta, você, né, quem escreve de forma organizada, sente a caneta leve. Então, paro por aqui. Nesse vídeo, provavelmente, eu vou fazer... Nesses 3 vídeos, vocês vão ver a finalização dessa pintura, mas de forma, assim, organizada, para que vocês possam acompanhar. Então, vou continuar aqui nos meus bastidores, finalizando essa etapa. E no próximo vídeo, eu vou colocar aqui esse acabamento, que aqui é a parte que tem o meio, né, da folhagem, onde tem a separação. É como se fosse um miolo, mas é um miolo comprido, porque essa folha é comprida. Então, paro por aqui e o próximo vídeo vocês vão acompanhar esse acabamento, tá
bom? Espero vocês no próximo vídeo.